assuste com o tamanho da apostila. Hoje nós começaremos. Então, por favor, guarde com carinho a sua apostila. Se caso nós não terminarmos hoje, possivelmente nós não terminaremos, eu vou precisar que você traga a sua apostila semana que vem, tá certo? Então, no presente texto, Mateus capítulo 13, nós passaremos a estudar agora o capítulo 13. Nós vamos ler o texto no decorrer do estudo. O trecho do livro que passamos a estudar agora, o capítulo 13 de Mateus, ele é conhecido como o terceiro discurso de Cristo. No Evangelho de Mateus nós temos 5 discursos do Senhor Jesus, e este é o terceiro. E este também é o único dos seus discursos, que ele dirige além dos discípulos, ou melhor, ele dirige especificamente aos discípulos que estavam ali mais achegados a ele, Nós veremos com mais detalhes isso também. E neste capítulo 13 de Mateus, nós encontramos o que é chamado de as parábolas do reino. Você pode ver lá no versículo 11 a expressão os mistérios do reino dos céus. E todas as parábolas, com exceção da que está no verso 51 e 52, com exceção dela, as outras 7 parábolas que aparecem nesse capítulo, todas elas o Senhor Jesus começa dizendo, falando o reino dos céus, ou comparando com o reino dos céus. A primeira, como nós veremos hoje também, ele não começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a... Não, nós não vemos ele começando desse jeito a parábola, Apenas a parábola da segunda à sétima parábola, a segunda à sexta parábola, a sétima parábola, isso mesmo, ele fala, usa essa expressão, o reino dos céus é semelhante a... Por isso que esse capítulo é conhecido como as parábolas do reino, ou o discurso de Cristo, no qual temos as parábolas do reino. Dos 5 discursos que Cristo dirigiu, dele, aqui no livro de Mateus, este é o único dirigido às multidões e não exclusivamente aos 12. Eu inverti aqui a ordem, não exclusivamente aos 12, ele também falou às multidões que estavam indo atrás dele, como nós vemos no versículo 1 e 2. Uma parábola, o que é uma parábola? Ela é uma história ou uma comparação colocada ao lado de um conceito a fim de esclarecer uma lição. Então, uma parábola não é uma história que aconteceu de fato, mas é uma história que narra fatos que acontecem. É importante a gente entender isso. Uma parábola não é uma história que aconteceu de fato, mas é uma história de fatos que acontecem. Então, e Cristo, aqui como nós veremos, o Senhor Jesus, ele coloca essas parábolas, como o próprio nome, parabolê no grego, significa colocar ao lado, ele coloca essas histórias ao lado de alguma lição que ele quer ensinar, de algum conceito ou algum princípio que ele quer ensinar. Então ele coloca ao lado e faz essa comparação para ajudar a gente a entender, Seria uma ilustração. O que Cristo queria esclarecer aqui com essas palavras eram os mistérios do reino dos céus, conforme o versículo 11. Para os eleitos de Deus, as parábolas, elas têm o objetivo de revelar os desígnios de Deus, enquanto que para os réprobos, elas têm como objetivo ocultá-los, ocultar esses mistérios do reino dos céus de seu entendimento. Nós podemos ver isso, nós veremos isso com mais detalhes lá no versículo 34 e 35, e também do versículo 10 até o versículo 17. Nós veremos isso com mais clareza daqui a pouco. Temos neste capítulo aqui 8 parábolas referentes aos mistérios do reino. Eu falo 8 porque alguns comentaristas entendem que são apenas 7 e não 8. Aquela descrita nos versículos 51 e 52, ali o Senhor Jesus está falando de um escriba
né? Por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas boas, coisas novas e coisas velhas. Ah, mas aí a comparação não é com o reino dos céus, a comparação aí é de um escriba versado na lei com um pai que é sábio. Então a comparação ali não é do reino. Contudo, nós devemos entender que esse escriba, ele é versado no quê? Olha lá o versículo 52. No reino dos céus. Então nós entendemos que aqui, ainda que Cristo não esteja falando diretamente do reino dos céus, né, ou explicitamente, ele está implicitamente ou indiretamente contando aqui também mais uma parábola. Por isso, nós consideraremos os versículos 51 e 52 também como uma parábola. Daí então, não 7, mas 8 parábolas no capítulo 13 de Mateus. Então nós temos aí a do semeador, versículo 1 a 23, que nós começaremos a ver hoje. A do joio, do versículo 24 a 30. A do grão de mostarda, do 31 e 32. A do fermento, versículo 33. A do tesouro escondido, versículo 44. A da pérola de grande valor, 45 e 46. A da rede dos pescadores, né? 47 a 50. E a do pai sábio, ou do escriba versado na lei, né? Comparado a um pai sábio, né? Essas 8 parábolas podem ser agrupadas nos seguintes assuntos. E eu vou seguir esse esquema, eu vou seguir esses assuntos aqui para estudar com vocês o capítulo 13. O primeiro assunto que abrange a parábola do semeador e a parábola do joio, o primeiro assunto aí é a mensagem do reino, né? Então nós veremos esse assunto aí, esse ponto. O segundo assunto é o avanço do reino. E aí, nesse assunto, o avanço do reino, o desenvolvimento do reino, nós temos a parábola do pequenino grão de mostarda que se torna uma árvore, e o fermento e a sua influência. Então, lembrando aí do desenvolvimento do reino, né, o avanço do reino. O terceiro assunto é a preciosidade do reino. E por falar de coisas preciosas, então o Senhor Jesus conta a parábola do tesouro escondido que foi descoberto e adquirido, e da pérola de grande valor que foi encontrada e também adquirida, né? E o quarto assunto que nós temos aí é a separação do reino, ou a separação no reino, né? A rede que recolhe os peixes, a rede, nós veremos lá, ela recolhe toda espécie de peixe. Aí os pescadores separam os bons dos maus, os que prestam para comer e os que não prestam, né? Os que tinham o tamanho adequado e os que não tinham. Então eles fazem a separação, lembrando aí o dia do juízo, né? E o pai sábio que tira coisas novas e coisas velhas do seu depósito, né? E nós vamos ver aí a importância de um bom tesouro. E um tesouro bom não é composto só com coisas novas, ele traz consigo também coisas antigas, coisas velhas, que não perderam o seu valor, né? Ambas essas parábolas, né, as duas últimas aí, a rede e a do pai sábio, tem a ver com discernimento também, né? A separação aí tem a ver com discernimento, né? Nós seguiremos esse esboço para estudarmos esse capítulo. Então vamos primeiro aí para a primeira parábola: o semeador, a semente, os tipos de solo e a sua explicação, do versículo 1 ao versículo 23. Alguém lê para nós, por favor, os versículos 1 a 3, mas o versículo 3 apenas a parte A, até onde tem os 2 pontos aí. Naquele mesmo dia saiu Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Isso, aí então nós temos aí o cenário, né? No capítulo 12 nós vimos que o Senhor Jesus estava na sua casa. As pessoas encheram a casa a tal ponto que a família de Jesus não conseguiu entrar em casa, né? Maria e os irmãos de Jesus
não conseguiram entrar em casa, né? E que nós veremos no final do capítulo 13, nós voltaremos a esse assunto. No final do capítulo 13, nós temos lá falando sobre os irmãos e as irmãs de Jesus, né? Os irmãos de Jesus, aqui tem até os nomes deles: Tiago, José, Simão e Judas, não os Iscariotes, né? Nós temos aí os irmãos de Jesus e as irmãs também, embora não fale o nome delas. Mas eles estavam em casa, Jesus estava em casa, e Mateus diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, ele foi para a praia, né? Ele foi para a praia. E lá na praia, obviamente, tinha muito mais espaço para ele poder falar com as pessoas, né? Porque grandes multidões se reuniram em torno dele, conforme o verso 2. Agora é interessante que a Bíblia diz que ele subiu num barco e ali fez o barco de púlpito, e as pessoas da praia o ouviam. Ele não tinha caixa de som, mas ele sabia muito bem como usar o som, porque foi ele que criou o som. Ele sabia muito bem que a onda do mar, ela impele o som para a praia, né? Foi? O eco, né? A propagação do som, né? O vento empurra o som para a praia, né? E ele então sobe no barco e prega, né? E passa a ensiná-los, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, né? Certamente ele falou àquelas pessoas muitas outras coisas além dessas parábolas, né? Mateus diz que de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Então aí ele elenca ali pelo menos 8 das parábolas que Jesus, 8 parábolas que Jesus contou ali, mas não foram só essas 8, ele falou muito mais ali naquele momento, né? E por que ele lhes falou por parábolas? A resposta nós veremos daqui a pouco nos versículos 10 a 17 e posteriormente nos versículos 34 e 35. Então agora alguém, por favor, com uma voz bem forte, leia para nós do versículo 3b ao versículo 9, e nós veremos aí a parábola do semeador, né? E depois nós vamos ver a explicação dela. Alguém leia, por favor. E eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, devido às aves e comer. Outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, isso não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, diferentemente das outras parábolas, esta parábola não começa com a expressão o reino dos céus é semelhante a. Não, ele não começa desse jeito. Mas por quê? O objetivo do Senhor Jesus, é descrever o começo do reino com o plantio da semente, a saber, a pregação do Evangelho, né? E ele começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Nós concordamos com os intérpretes que dizem que o foco dessa parábola não é o semeador, ainda que o Senhor Jesus intitule essa parábola como a parábola do semeador. Veja lá o versículo 18: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Ele dá esse título à parábola, mas o foco do Senhor Jesus aqui não é falar da ação do semeador, embora o semeador, aqui nós veremos, é o próprio Senhor Jesus e posteriormente os seus discípulos, seus apóstolos, os seus discípulos que pregam o Evangelho, né? Mas o foco dele aqui não é o semeador. O foco dele, né, a semente aqui representada, representa a palavra de Deus anunciada aos homens, que aqui são representados pelos 4 tipos de solo. Esse é o ponto central da parábola, falar dos 4 tipos de solo. O ponto central é o solo, porque joga a semente, mas conforme. Justamente, o Senhor Jesus quer mostrar, nós vamos ver na interpretação, ele quer mostrar
pelo menos 4 reações, né? E geralmente são essas 4 reações que as pessoas têm à palavra de Deus, e embora aqui ele não fale daquele coração que deu as costas para a palavra de Deus. Nós vamos ver que todos os tipos de solo ali, a princípio deram atenção à palavra de Deus, acolheram a palavra de Deus. Isso é muito curioso e é muito importante. Aqui o Senhor não está falando de pessoas que, ao ouvirem alguém pregando o Evangelho, logo já saem dando as costas, saem zombando e não querem saber. Ele nem fala desse tipo de pessoa aqui. Ele está mostrando aqui pelo menos 4 de algumas reações que as pessoas têm em relação à palavra de Deus, né? E todas elas aqui se aplicam a pessoas que são frequentadoras de igreja, são membros de igreja e podem ser ou não crentes de verdade, né? Ele não está falando aqui de pessoas que de pronto ignoram a palavra de Deus e rejeitam a palavra de Deus, como nós sabemos que existem, né? Quando a gente está pregando o Evangelho lá fora, tem gente que de cara já fecha a porta e não quer saber, não quer conversa com a gente, né? Ele nem fala desse tipo aqui, mas o foco então é mostrar os 4 tipos de solo. A semeadura da cevada nos tempos antigos, da cevada e do trigo naqueles tempos, não era como é feita hoje, por meio de máquinas enterradas no solo. Eles faziam o quê? Eles aravam a terra, preparavam o solo, e depois que a terra estivesse bem fofa, eles vinham, o semeador vinha com um embornal, né, uma bolsa, um embornal cheio de semente, ele enchia a mão e ia jogando pelo ar, né? Eu lembro lá na roça a gente plantava arroz, plantava feijão, e a gente tinha que fazer aquelas leiras, né, aquelas fileiras de arroz e de feijão. Então você olhava de longe, era bonito de se ver, né, aquelas carreiras de arroz e de feijão, né? Era bonito de se ver, milho, né? Meu pai não deixava a gente jogar semente de qualquer jeito, não. E por quê? Por que era plantado em formas de ruas, assim, de fileiras, assim? Para facilitar na hora de carpir, na hora de limpar. Imagine se você jogasse a semente de qualquer jeito, como é que você ia carpir depois? Como é que você ia tirar a erva daninha? Não tinha jeito, você ia cortar tudo junto, né? Então já fazia parte do processo. Lá nos tempos antigos não, eles usavam a prática de jogar a semente. E isso é importante para nós entendermos mais à frente a parábola do joio, né? Guarde isso, vai ajudar-nos a entender também a parábola do joio. Mas então o semeador saía lançando a semente, e o solo à beira do caminho, nós temos aí os 4 tipos de solo. O solo à beira do caminho, né, a parte da semente caiu à beira do caminho, terra dura e batida pelos passos das pessoas que caminhavam ali, e justamente pela semente ter sido lançada, ela não entrava na terra, porque a terra era dura, e mal deu tempo dela começar a germinar, vieram os pássaros e comeram a semente. Mal deu tempo de germinar, os pássaros vieram e já comeram a semente. O solo rochoso, outra parte caiu num solo rochoso. É da terra que as raízes tiram os nutrientes para as plantas. Mas o solo rochoso tinha pouca terra, né? E na pedra a gente não tira nada, a gente não planta nada, não nasce nada. Não tem planta que sobreviva com as raízes presas numa pedra, não vai produzir nada, né? Não tem como. A semente germinada não aprofundou suas raízes, e aí veio o calor do sol e queimou. Terceiro tipo de solo é o solo espinhento, né? Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos. Desde a queda lá no paraíso, lá no Éden, os espinhos e as ervas daninhas crescem mais rápido do que qualquer semente cultivável. É ou não é, Zé Wilson? O espinho não cresce mais rápido que o arroz, que o feijão, que o milho?
É impressionante, não é mesmo? Você plantou ali bonitinho, certinho, está limpinha a terra. Daqui a pouco você vê a erva daninha nascendo e crescendo mais rápido do que a planta que você está cultivando, né? Eu lembro que para a gente cuidava do feijão, a gente tinha que carpir pelo menos de 2, às vezes até 3 vezes a lavoura toda, né? A plantação toda, a gente tinha que carpir até a colheita, né? Enquanto a gente arrancava o feijão uma vez só, o mato a gente arrancava 3, né? Mas isso faz parte da maldição do pecado, né? Quando Adão pecou, Deus falou: maldita é a terra por tua causa. Você vai ter que competir com os espinhos agora para cultivar o solo, né? A semente que caiu no solo espinhento, e os espinhos aqui competiram com a semente e a venceram, cresceram mais do que ela, sufocaram e roubaram-lhe os nutrientes, porque o espaço é pequeno e cabe um ou outro, mas não os dois ao mesmo tempo. Guarde isso, guarde essa expressão. Só cabe ou outro. Os dois ao mesmo tempo não ocupam o mesmo espaço. É a lei da física, né? Vamos lá. E por fim nós temos o solo bom, que pode ser chamado também de solo preparado, né? A quarta parte das sementes caiu em terra boa, isto é, preparada para o plantio, não sendo duro o solo, nem rochoso e nem ocupado por espinhos. Esta parte da semente frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. E aí o Senhor Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aponta para o fato de que há aí uma lição muito importante que está sendo ensinada, e que à primeira vista pode passar despercebida se as pessoas não estiverem atentas. Por isso ele fala: quem tem ouvidos, e aí entre colchetes estaria a palavra para ouvir, né? Ouça, preste atenção, né? Preste atenção. Então vamos lá então para o propósito das parábolas. Aí nós temos, a dona Miriam entende bem isso, nós temos um interlúdio aqui na parábola, né? O interlúdio é aquela parte que fica entre duas, né? O Senhor Jesus contou a parábola do semeador, e aí ele interrompe agora a parábola, né? Terminou a parábola, e mediante a pergunta que os discípulos fizeram, então ele dá uma explicação, e logo em seguida ele já aplica e faz a explicação da parábola, né? Para esclarecer. Então nós vamos ver aqui agora o propósito das parábolas. Por que o Senhor Jesus falava por meio de parábolas? Essa foi a pergunta que os seus discípulos fizeram a ele, né? E aqui os discípulos que estavam com Jesus, então se aproximaram os discípulos, né? Se você ler lá em Marcos capítulo Marcos capítulo 4, versículo 10, você vai ver que além dos 12 discípulos, havia outras pessoas fiéis, discípulos de Cristo também com ele, né? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Viu só? Então não foram só os 12, foram aquelas pessoas que estavam próximas a ele ali, mas Mateus coloca essa questão e sua resposta como parte introdutória da explicação da parábola do semeador, né? Cristo então lhes respondeu que a eles, né, a quem ele quiser revelar, no caso ali os seus discípulos, foram revelados os mistérios do reino dos céus, enquanto que aos demais isso não lhes foi dado. Versículo 11. É um ato da livre graça de Deus dar ou não a conhecer os seus mistérios a quem ele quiser.
Romanos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29, Deus é enfático, ali a Bíblia é clara: Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Deus abre os ouvidos, abre o coração de quem Ele quiser fazer isso. A conversão de uma pessoa não é algo que a pessoa produz, ou é algo que nós produzimos na pessoa. A conversão de uma pessoa é obra de Deus. É Deus quem Deus quem toca no coração da pessoa. É Deus quem capacita a pessoa a entender o Evangelho e a atender o Evangelho, porque só entender não é o suficiente, é necessário atender, né? Responder ao Evangelho com fé. Então nós temos aqui o Senhor Jesus deixando bem claro: a vós outros foi dado, foi concedido o entender, o conhecer os mistérios dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. E Cristo nem entrou em detalhes. E por que que uns tiveram privilégio e outros não? Cristo simplesmente disse e pronto. Eu sei que para uma geração como a nossa, que gosta de tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes, né? Tintim por tintim nos seus mínimos detalhes, esse tipo de resposta não parece... é muito ríspida, não é mesmo? Os educadores hoje em dia, ou os deseducadores na maioria dos casos, dizem que o pai e a mãe nunca podem dizer para o filho, quando ele perguntar: mas por que você está me mandando fazer isso? Porque eu estou mandando e pronto. Você não pode responder assim para o seu filhinho, porque se você responder assim para ele, ele vai ficar traumatizado, você vai deixá-lo revoltado, né, blá blá blá, essa baboseira toda, né? Irmãos, essa geração está muito melindrosa justamente por isso. Não consegue ouvir um não, ou ouvir uma resposta como essa aqui: pronto, acabou. A vocês foi concedido, aqueles não, e pronto. Mas o Senhor Jesus vai explicar, né? Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado, né? O que ele quis dizer com isso é que o que Cristo está ressaltando aqui é a responsabilidade individual para com o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, e que Ele concedeu a quem Ele quis, né? E eu cito aí as palavras de William Hendrickson: em questões espirituais, a estagnação é impossível. Uma pessoa ou ganha, ou perde, ou ela progride, ou ela definha. Espiritualmente falando, irmãos, nas questões espirituais, entenda isso: ou você crescerá na fé, crescerá no conhecimento de Deus, se você for diligente no estudo da palavra, diligente numa vida piedosa, numa vida de oração, ou você perderá até o pouco que você conseguiu obter. O pouco de conhecimento que você conseguiu obter, você vai perder. Porque estagnação na vida espiritual é algo... O que é estagnação? É ficar parado. É a pessoa que se contenta com o que tem. Eu já fiz minha profissão de fé, eu já fui batizado, eu estou bem. Eu vou na igreja, no estudo bíblico na quarta e no domingo, tá bom. Eu leio a Bíblia todo dia, eu leio uma página da Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia, tá bom. Ou então a pessoa fala, né, eu leio a Bíblia uma vez por semana, quando eu vou na igreja, e ela vem na igreja uma vez por mês. O que acontece com essa pessoa? Ele vai estagnar,
Às vezes a pessoa tem anos de igreja e não cresceu o quanto deveria crescer, não apresentou os frutos que deveria apresentar. E no final dessa parábola aqui, o Senhor Jesus explica que frutos são esses. Quando Ele explicar sobre os frutos, você vai entender o que é crescer espiritualmente. Mas de uma forma bem simples para você entender, crescimento espiritual não tem a ver com a quantidade de versículos que você decorou, a quantidade de hinos que você decorou. Crescimento espiritual tem a ver com a sua confiança em Cristo Jesus. Você quer saber o quanto que você cresceu espiritualmente, e tem como você saber, tem como você medir o seu crescimento espiritual? Obviamente não é com uma fita métrica, igual eu fiz com a Ana Cristina, Você chegar no quarto da Ana Cristina lá em casa, você vai ver que a Janaína foi medindo, ano a ano, a altura da Ana Cristina. Foi medindo, ano a ano. Tem as marquinhas lá. Foi com a fita métrica. Mas na vida espiritual não é assim. Na vida espiritual nós medimos o nosso crescimento como quando nós vemos o quanto nós confiamos em Cristo. O quanto eu confio em Cristo com relação à vida eterna. Eu confio somente em Cristo? Ou eu ainda estou naquela de, não, eu não posso fazer nada errado, senão eu vou perder a salvação. Ou eu tenho que fazer tudo certinho para eu ser salvo. Eu já vi crente dizer o seguinte: se Deus achar que eu mereço a salvação, Ele vai me dar. Então, meu irmão, esqueça, porque Deus tem certeza que você não merece a salvação. Se depender disso, você está no inferno. Já vi crente dizer uma barbaridade dessas. Por quê? Porque não conheceu a palavra, não conhece a fundo a palavra de Deus. O que é a sua confiança em Cristo com relação aos problemas do dia a dia? Já recebe aquela notícia que cai como uma bomba em você. Como que você lida com isso? A sua primeira atitude é dobrar os joelhos diante de Cristo em oração e pedir a Ele: Senhor, me orienta, me mostra o que eu tenho que fazer, clareia os meus olhos para eu ver o que o Senhor quer que eu faça. Ou você já sai tomando as decisões e não, eu tenho que ser rápido aqui, eu tenho que resolver esse negócio urgente, porque senão não vai dar certo, tenho que resolver logo. E aí depois você ora a Deus e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu consegui resolver o problema. Você não conseguiu resolver o problema. Se você desperdiçou uma chance dessas, de aprender a confiar em Jesus, confiar mais em Jesus, então você não resolveu o problema. Você pode até ter resolvido aquele problema, mas você trouxe outro problema muito mais sério para a sua vida. Você não está crescendo espiritualmente. Grave isso. Crescimento espiritual é medido pela nossa confiança em Cristo Jesus. Confiança e obediência a Cristo Jesus. Isso é crescimento espiritual. De uma forma bem simples. A confiança que você tem em Jesus hoje deve ser maior do que a que você tinha ontem, e menor do que a que você terá amanhã. Sempre crescendo, essa é a ideia. Crescimento espiritual. Agora, se você teve um pouco disso, dessa bênção na sua vida, mas você não progrediu, você não cresceu, você não desenvolveu isso, como diz o apóstolo Paulo: desenvolvei a vossa vocação com temor. Se você não desenvolve seu chamado, se você não desenvolve a sua vocação em Cristo para a salvação, se você não desenvolve no dia a dia com fé e obediência, você vai se estagnar espiritualmente.
vai esfriar espiritualmente, e você será um dos 3 tipos de solo, dos 3 primeiros aqui, mas nunca será o 4º tipo de solo descrito nessa parábola. Os fariseus pareciam ter o conhecimento das coisas de Deus, e até essa aparência de conhecimento lhes foi tirada. Afinal, não foi dada a eles a responsabilidade de cuidar da igreja de Cristo, mas aos apóstolos. A igreja de Cristo nunca foi governada pelos fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos nos tempos de Cristo, mas não foi aos fariseus que Cristo deu a ordem de cuidar da igreja. Mas eles eram os homens que conheciam a lei de Moisés. Pois é, mas até isso foi tirado deles. Tome cuidado, irmão, na vida espiritual não há espaço para a estagnação. Se você estagnar, se você parar, você vai ficar igual uma poça de água. Depois da chuva, alguns buracos ficam cheios de poça de água, né? Cheio de água, ficam aquelas poças de água. E ali aquela água vai ficando encardida, vai ficando suja, vai juntando bicho, daqui a pouco está uma coisa nojenta de se ver. O crente que não desenvolve a sua fé em Cristo somente, o crente que não cresce em obediência à palavra de Deus, vai se estagnar espiritualmente. E se estagnar espiritualmente, ele vai então ter sérias consequências. E nós veremos agora na explicação da parábola, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco não, semana que vem, porque não vai dar tempo. Os discípulos, né? Os apóstolos aqui, Cristo disse que eles guardaram a palavra de Deus, conforme João 17,6, que eles são a luz do mundo, João 17,16. É claro que até assumirem a responsabilidade sobre a igreja no dia de Pentecostes, eles haveriam de falhar várias vezes com Cristo, mas a eles, com exceção de Judas Iscariotes, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e isso, tal como a semente descrita no verso 8, haveria de crescer e de produzir muito. E o trabalho dos discípulos, dos apóstolos, produziu, tanto é que nós estamos aqui hoje. Né? Começou com aquele pequeno grupo de 12, um foi reprovado, outro ficou de recuperação, depois outro substituiu o que foi reprovado, entrou um outro ali meio que fora de tempo, o apóstolo Paulo, e nós temos aí a igreja de Cristo hoje. E a nossa doutrina é baseada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Cuidado, irmão, com a estagnação. Grave isso. Crescimento espiritual é tão necessário quanto o novo nascimento. Fala-se muito de conversão a Cristo. Você tem que receber a Cristo como seu Salvador, você tem que se converter a Cristo Jesus, mas pouco se tem falado de crescimento espiritual. Já imaginou se as nossas maternidades só nascessem crianças e as crianças não crescessem? Elas continuassem bebezinhos recém-nascidos, necessitados de cuidados? O crente tem que crescer espiritualmente, irmãos. Nós temos que crescer espiritualmente. E o grande fiasco da igreja evangélica nos nossos dias, o grande fiasco está na falta de crescimento espiritual. E porque não tem havido um crescimento espiritual de verdade, as pessoas têm medido o crescimento da igreja como? Numericamente falando. A igreja está crescendo. Por quê? Porque tem X membros. Aquela igreja, você viu como aquela igreja está crescendo? Já está com 1000 membros.
Daqui a um tempo você volta lá, está com 3.000 membros. Depois está com 10.000 membros. Olha como que cresceu a igreja. Aí você encontra as ovelhas dessa igreja dando cheque sem fundo na praça, adulterando, pulando carnaval. Em alguns casos até a igreja facilita, né? Faz o bloco, faz a escola de samba evangélica para desfilar no carnaval também junto, né? E aí vai. Não se tem crescimento espiritual. E aí vem com aquele discurso: não, mas aqui nós temos amor, aqui nós acolhemos todo mundo, nós demonstramos amor por todo mundo, nós acolhemos todo mundo, né? E eu fico pensando, um amor que faz vistas grossas ao pecado, que não trata o pecado como tem que ser tratado, um amor que não aponta ao pecador a glória de Deus, não é amor, meus irmãos, né? Nós precisamos olhar para a nossa igreja e perguntar constantemente: que crescimento a nossa igreja tem tido? E aqui é fácil, a nossa igreja é pequena. Qual crescimento a nossa igreja tem tido? Hoje nós falávamos com o presbítero Alair sobre a nossa escola dominical. Nós temos tido a média de 80% a 85% de frequência na escola dominical. Meus irmãos, isso é raríssimo, coisa rara de se ver. Eu tenho conversado com os colegas, com outros pastores, e eles falam que nas escolas dominicais deles, das igrejas deles, a média é 40%, 50%, quando tem 60%, eles pulam de alegria. Houve domingos aqui que nós tivemos 94% de presentes na escola dominical, sem contar os visitantes, né? Tinha dia que tinha 15, 20, teve dia que teve 20 visitantes, 21 visitantes. Escola dominical florindo, lindo de se ver, né? Mas medimos o número, né? Claro, o número nos ajuda. Porém, a pergunta é: o que nós estamos retendo do que nós estamos ouvindo? E o que é que nós estamos praticando do que nós estamos ouvindo? Dia desses eu conversava com um presbítero de uma outra igreja, e ele estava feliz porque com a mudança que teve na igreja, a mudança de pastor que teve na igreja, ele falou assim: estamos muito felizes porque lá o nosso pastor, o novo pastor, ele prega 20 minutos, 20, 25 minutos no máximo. Isso é muito bom, porque não cansa a gente sai de lá com vontade de ouvir mais. Eu falei assim, Aí ele perguntou para mim: quanto tempo que você prega? Eu falei assim: olha, eu estou adotando a técnica de dividir o sermão em vários sermões, né? Um ponto por domingo, para não passar de 40 minutos, mas não consigo. O dia que eu consigo menos é 35, 40 minutos. Eu não consigo menos, eu tento fazer, mas geralmente é 50 minutos. Aí eu falei assim: falar demais não adianta. Aí eu falei assim: mas não tem como você expor um texto bíblico de forma correta se você não gastar um pouco de tempo nele. Não tem como, eu pelo menos não consigo. Admiro quem consegue. Eu não tenho essa capacidade de sintetização. Aí eu perguntei para ele: mas tudo bem, mas vamos fazer um teste, vamos ver se está funcionando mesmo. Qual foi a mensagem do domingo passado que o seu pastor pregou? O de 20 minutos. Ele falou sobre... peraí, aí ficou engasgado, aí de repente ele falou, falou sobre Abraão. Legal. Sobre Abraão, tá. O que ele falou sobre Abraão? Qual o capítulo que ele pregou sobre Abraão? E Gênesis tem vários, começando ali o capítulo 12 até pelo menos o 28, 27, 28, ali tem muita coisa sobre Abraão. De cabeça agora eu não lembro, só mais 20 minutos não é o suficiente para você sair com a mensagem na cabeça? Nem isso você guardou? Aí eu falei: meu irmão, não vai do tempo, não vai do pregador,
O pregador também ajuda e atrapalha às vezes, né? Mas vai de quem ouve a palavra. Se você não ouvir, não prestar atenção, é o que Jesus falou aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para quê? Não é para enfeitar a cabeça, não. Você tem ouvidos é para ouvir, ouça, preste atenção. Mas uma mensagem, igual uma aula, tem que ser pelo menos 40 minutos. Não tem como. Não, depende. Por exemplo, esse texto aqui hoje, eu precisaria pelo menos de 2 horas para expor o texto. Mas eu não vou pregar 2 horas aqui. Moisés já ficou lá. Estou brincando. Eu não vou falar 2 horas, já estou encerrando aqui, né? Por isso que eu vou pedir para você trazer sua apostila semana que vem, para nós concluirmos esse estudo. Semana que vem eu vou falar sobre a explicação da parábola, né? Vamos mostrar aqui, está claro no texto, o Senhor Jesus já explicou. Aí eu vou fazer as aplicações disso para nós, né? Mas dá trabalho, né? Agora o que mais me assusta, sabe o que é, irmãos? A gente passa 2, 3 horas na frente da televisão assistindo um filme e 20 minutos da palavra de Deus já nos empanturra, já estamos satisfeitos. Triste, né, irmãos? O Senhor Jesus diz lá no verso 13: vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem, né? Aqueles a quem Deus não quer revelar os mistérios do reino dos céus, ainda que vejam os milagres e ouçam a pregação do Evangelho, jamais entenderão e jamais crerão. Irmãos, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de forma muito mais precisa do que muitos pastores. Um exemplo disso, Jô Soares. Eu até mencionei ele aqui em outro estudo. Jô Soares é um homem que conhece as Escrituras, conhece mesmo. Uma conversa com Jô Soares, você vê que o homem tem um profundo conhecimento das Escrituras. Mas o entendimento que ele tem não é o entendimento que leva à fé e à obediência. É simplesmente o entendimento cognitivo, né? Aquela coisa mental apenas, mas não é algo que transforma o coração dele. Ele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder na minha vida e não tem poder na vida dele. Eu sou mais suscetível à palavra de Deus e ele não. Não é isso não, irmãos. Porque Deus não quis. O dia que Deus quiser fazer uma pessoa crer nele, o dia que ele quiser fazer uma pessoa crer na palavra dele, ele faz. Como o apóstolo Paulo disse, não vai de quem quer ou de quem corre de Deus usar a sua misericórdia, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem prega, não depende de quem corre, não depende de quem faz, depende de Deus usar a sua misericórdia. E eles não entenderam porque Deus não quis. E aí no verso 14 Jesus fala: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Preste atenção, essa profecia de Isaías que está no verso 14 e 15, ela se cumpriu plenamente no povo de Israel nos dias do cativeiro, quando Israel deu as costas para Deus. E então você pode ver isso lá em Isaías, né, no livro do profeta Isaías, tem uma nota de rodapé aí embaixo para ajudar você a entender, né? Isso se cumpriu nos dias do Israel antigo, por ocasião do cativeiro. Porém, agora está se completando na vida de todos os que rejeitam o Senhor Jesus, como nos dá a entender a expressão neles se cumpre. Quando Jesus fala de uma profecia que se cumpriu, ele fala assim: para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta tal, né? Mateus geralmente usa essa expressão, para que se cumprisse. Aqui Jesus fala, neles se cumpre, ou seja, neles está acontecendo o mesmo que aconteceu com Israel lá no Antigo Testamento. E com muitos hoje em dia acontece o mesmo que aconteceu a essas pessoas e aconteceu também a Israel lá no Antigo Testamento. Ou seja, ouvireis com os ouvidos
e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Interessante, como eu disse há pouco, a parábola os 4 tipos de solo da parábola ali se referem a pessoas que deram ouvidos à palavra de Deus em algum momento, que pararam para ouvir uma pregação, né? Que estiveram no meio do povo de Deus ouvindo a pregação do Evangelho, mas aquele tipo de pessoa que, ao ouvir alguém pregando o Evangelho, dá as costas e sai de perto e rejeita, está sendo descrito aqui nesses versos. Pessoas que ouvem alguém pregando, mas não dão ouvidos, né? Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Não estou entendendo o que aquele maluco está falando ali, está lá berrando lá na praça, lá, aquele maluco, eu não entendo. Deixa para lá, né? Ele até vê alguma coisa acontecendo, mas isso aí é lorota, deixa para lá, né? Porque o coração deste povo está endurecido. Preste atenção, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que Deus tanto endureceu o coração de Faraó, como o coração de Faraó já era duro. Deus não é o culpado pela dureza do coração humano, Deus não é o culpado do coração do homem ser duro. O homem já nasce duro, já nasce indisposto a Deus, ele já nasce contra Deus, ele já nasce inimigo de Deus. E por esse motivo, ele é duro em seu coração. Ele não consegue entender o Evangelho, ele não consegue crer no Evangelho, enquanto Deus não vem e amolece aquele coração e transforma aquele coração. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que o homem natural não pode entender das coisas espirituais, porque eles são loucura. Ele só pode crer, adotar isso na sua vida e crer e obedecer a essas verdades quando Deus lhe abrir os olhos, quando Deus lhe converter. E é isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. O ser humano é duro de coração, e por causa dele ser duro de coração, ele rejeita a palavra de Deus. Mas o dia que Deus quer converter aquele coração, tocar naquela vida e converter aquele coração, Deus fará isso. E mais, a pessoa não conseguirá resistir ao chamado de Deus. Não resistirá. Por isso que quando nós formos pregar o Evangelho, nós precisamos entender isso e confiar em Deus. Os resultados não dependem de nós. Não depende de nós, Deus não exige de nós um número X de pessoas convertidas. Ele exige de nós fidelidade na pregação do Evangelho, para que então as pessoas, ao ouvirem o verdadeiro Evangelho, sejam tocados por Deus e transformados por Ele. É Deus quem toca o coração do pecador, é Deus quem faz o pecador crer. Essa é a grande lição que nós temos que guardar conosco aqui agora. É Deus quem transforma o coração do pecador. E a outra lição é: não fique estagnado na sua vida espiritual. Se você se estagnar, você vai perder. Até o pouco que você já teve, você vai perder, né? Semana que vem nós veremos então a explicação da parábola. Voltaremos aí em alguns pontos, só para refrescar a memória, e continuaremos na explicação da parábola que o Senhor Jesus deu, né? Mas grave isso. Cuidado com a estagnação espiritual. Cuidado. E na prática da pregação do Evangelho, confie
na ação de Deus. É Deus quem vai converter ou não os corações. É Ele quem concede ou não o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Que Deus assim nos abençoe. E quarta-feira que vem nós continuaremos esse texto a partir do verso 18, ok?